Turma, dando continuidade no nosso conteúdo, agora a gente vai estar trabalhando com o capítulo 4, no qual este capítulo 4 a gente vai estar analisando já medidas de dispersão ou variabilidade. O que são esses tipos de medida? Essas medidas, turma, ao invés de estar verificando um único valor na nossa amostra, para estar representando todo o conjunto de dados, simplesmente vai ser valores no qual vão estar medindo o grau de variabilidade que existem nos nossos dados. Ou seja, como a gente sabe que os nossos dados, as nossas variáveis, os valores, de fato, oscilam de um indivíduo para o outro, a gente precisa saber o quão esses dados oscilam em relação aos outros indivíduos. Então, nesse capítulo 4, a gente vai estar trabalhando apenas com essas nossas medidas de variabilidade. Vamos tentar entender um pouco melhor, ilustrando isso para vocês. Então, vamos ver nossa introdução. É a maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central. Então, essa variabilidade, a gente vai estar sempre verificando ela, os valores oscilando no entorno dessa nossa medida de tendência central, que pode ser a média, mediana ou a moda, tomado como esse nosso ponto de comparação. Nesse caso, está considerando a média, que vai estar considerando um número que tem a capacidade de representar uma série de valores, mas a média, por si só, ela não consegue verificar o grau de homogeneidade ou heterogeneidade que vai estar existindo no nosso conjunto de dados. O que isso significa? Quando eu falo de homogeneidade, são dados que possuem uma variância constante, uma variância pequena também. Consideramos o seguinte conjunto de valores. Então, a gente vai ter aqui nossas variáveis x, y e z. Vamos entender um pouco qual é a importância de a gente estar associando a uma medida de tendência central uma medida de variabilidade. Então, a gente tem a nossa variável x, e vamos supor que os 5 elementos que compõem esse nosso conjunto, todos eles possuem um valor igual a 70. Então, não é difícil perceber que a média desses valores é igual a 70, a média de x. Y já vai estar possuindo valores que vai de 68 a 72. Mas perceba que se a gente calcula a média, também essa média vai dar igual a 70. E Z, o outro conjunto, a gente já tem dados que vai de 5 a 160. E se a gente obtiver aqui a média de Z, também vai dar igual a 70. Ou seja, eu posso apresentar para vocês esses três conjuntos de valores, x, y e z, e os três vão possuir a média igual a 70. Pergunta, qual dessas médias pode ser mais confiável? Ou seja, que representa melhor o conjunto dos dados? Obviamente, a gente vai estar associando isso a uma medida de variabilidade. E é muito fácil, intuitivamente, a gente perceber que quanto menor a variabilidade dos nossos dados, mais a nossa média é confiável, mais certeira para representar os dados. Ou seja, se eu estiver afirmando para vocês que a média desse conjunto X aqui, que a média dele é igual a 70, bora, carinha, marca aqui a caneta. Ih, turma, peraí. Tá, marcou agora. Então, está dizendo que o x barra é igual a 70. Esse valor aqui, ele é muito mais representativo, porque, claro, ele vai acabar acertando em todos os valores, né? Se eu disser agora que o y barra é igual a 70, ele também vai estar acertando em grande parte, porque ele vai ser um valor muito próximo do conjunto de dados. Porém, né, um z barra, a média de z igual a 70, vejo que ele não representa muito bem esse conjunto de dados, porque a gente tem dados muito dispersos no entorno de 70, da sua média. Então, entretanto, né, é fácil notar conjunto X, mais fácil notar que o conjunto... Bora, tá difícil aqui para trocar as canetinhas. Gente, eu vou ficar evitando de ficar trocando essas canetinhas, tá demorando. Tá, o conjunto X ele vai ser mais homogêneo entre os conjuntos Y e Z, já que todos os valores são iguais à média. O conjunto Y, por sua vez, ele é mais homogêneo que o conjunto Z, pois há uma menor diversificação entre cada um de seus valores e a média representativa. Então, quanto menor a variabilidade, mais homogêneo é esse conjunto de dados. Então, o que a gente pode estar concluindo é que o conjunto X vai apresentar uma dispersão nula, na verdade nem tem variabilidade, né, já que todos os valores são iguais a 70,
E o y apresenta uma dispersão que é menor do que o conjunto z. Vamos verificar como a gente pode estar calculando esses graus de dispersão. A gente viu mais intuitivamente. Então vamos verificar uma primeira medida de dispersão que a gente tem, a medida de dispersão absoluta, que até a gente fez o cálculo na tabela de frequência. Primeira, amplitude total. Então o primeiro grau de dispersão que a gente pode estar verificando é a amplitude total, que faz o cálculo do valor máximo da nossa variável menos o valor mínimo. Então a gente já consegue verificar o quão ele está variando entre o valor mínimo e o valor máximo. Se eu estiver falando agora de intervalos de classe, então eu posso estar verificando a amplitude total. Que a amplitude total desse intervalo de classe vai ser o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, eu pego o L máximo menos o L mínimo. Então, a amplitude total, turma, ele tem um certo inconveniente, que ele só leva em consideração dois valores extremos da série para estar determinando esse grau de dispersão. Ou seja, só o valor máximo e o valor mínimo. No caso, ele não está levando em consideração o quê? Valores intermediários, para a gente estar verificando esse grau de dispersão. O desvio padrão, que é a nossa próxima medida de variabilidade, ele já consegue estar determinando essa variabilidade entre cada score, que é cada valor que x pode estar assumindo, e a respectiva média aritmética da população ou da amostra. Ou seja, uma medida de desvio padrão, ela está verificando o grau de dispersão que existe no conjunto de dados no entorno da nossa média. Então, essa medida, ela vai ser o quê? Uma das mais empregadas que vocês vão ver daqui para frente, para estar calculando medidas de variabilidade, pois ela vai estar considerando a totalidade dos valores da variável do estudo. E ele vai ser um indicador de variabilidade bastante estável para a gente estar analisando. Então, ele tem muitos ganhos. Então, geralmente, quando a gente estiver trabalhando com média, mediana e moda, a gente vai estar associando uma medida de variabilidade e em muitos casos vocês vão estar vendo a presença do desvio padrão. E até mesmo muitos cálculos de probabilidade lá na frente a gente vai ver. Então, o desvio padrão, turma, ele vai representar a variabilidade em termos de uma unidade de medida utilizada. Nesse caso, a gente vai estar verificando nos desvios no entorno da média aritmética. E a gente vai estar trabalhando, calculando o desvio padrão por meio dessa equação 4.1. Basta verificar que a gente vai estar aplicando a raiz quadrada do somatório de xi menos mi ao quadrado dividido por n, no caso populacional, né? Se a gente estiver trabalhando no caso amostral, a gente vai estar trabalhando com uma medida S, que vai ser a estimativa do nosso desvio padrão. Então, caso populacional, eu utilizo o sigma, no caso amostral, eu utilizo o S. E notem que a fórmula é basicamente a mesma, só muda que aqui embaixo a gente tem n-1. A gente precisa subtrair esse -1 aqui embaixo, que ele é uma medida corretiva, para que a gente tenha esse nosso estimador aqui eficiente. Isso a gente vê na próxima disciplina. Por que precisa desse n-1 aqui embaixo? Até então, não precisa vocês ficarem muito pensativos em relação a isso, só saber a diferença das duas fórmulas. Então, aqui dentro, como eu trabalho com uma amostra, eu tenho x barra, e aqui eu tenho uma população, eu trabalho com o nosso mi. Só como é que faz essa conta desse somatório? Ah, pá, de novo minha canetinha aqui dando bug, gente. Tá. Então, o que acontece? Esse somatório aqui, ele é muito fácil de estar verificando. Vamos supor que a gente tenha alguns valores de x, 3, 5, 7, assim sucessivamente. E eu vou fazer simplesmente o xi menos o mi. Vamos supor, para fins de cálculo aqui, que a nossa média é igual a 1. Então, fazer xi menos mi simplesmente é fazer o 3 menos 1. Ah, lembrando que aqui é ao quadrado, né, turma? Então, eu vou colocar aqui ao quadrado. Então, vai ficar 3 menos 1 ao quadrado. Depois, 5 menos 1 também ao quadrado. Professor, mas aqui é um somatório. Perfeito. Então, na verdade, o que a gente vai estar fazendo ali vai ser o 3 menos 1 ao quadrado, mais, porque é uma soma, 5 menos 1 ao quadrado, mais esse 7zinho aqui, ó, vai ficar 7 menos 1 ao quadrado. Então, cada um dos valores que x assume, você subtrai da sua média e eleva o resultado ao quadrado. E, claro, depois divide por n, e todo esse resultado numérico, você vai estar tirando a raiz quadrada dele. E você vai estar encontrando aí o nosso desvio padrão. A gente vai ver em alguns exercícios, vocês vão ver que não é nada tão difícil de fazer. Então, a gente tem algumas propriedades agora para o nosso desvio padrão.
Primeiro delas, somando ou subtraindo uma constante a todos os valores, isso não vai estar alterando o nosso desvio padrão. Então, a gente pode ter uma variável x, e vamos supor que eu vou somar. Cada indivíduo eu vou estar somando 5. Ou seja, vamos supor que eu esteja querendo verificar aí x sendo igual a uma renda de certos indivíduos. E eu encontro aí que a renda desses indivíduos por exemplo, deixa eu colocar aqui, a variância, desculpa, ainda nem falei de variância, né? O desvio padrão vai ser igual a 50. Agora eu vou dizer o seguinte, vamos supor que todo mundo vai receber um aumento, todo mundo ganha aí R$100 a mais. Todo mundo vai ganhar R$100 a mais. Isso faz com que a variabilidade não mude. Até porque se todo mundo ganhou R$100 a mais, a variabilidade entre os indivíduos continua a mesma. Quando multiplicamos ou dividimos os valores por uma constante, o desvio padrão fica multiplicado ou dividido por essa constante. Então, tudo vai depender. O x, nesse caso, ele é igual a renda e eu somei 10, R$100. Mas se todo mundo tiver aí um aumento de 20%, então isso aqui vai estar multiplicado por 1,2. Então, isso faz com que o nosso desvio padrão também esteja multiplicado por 1,2 em nosso resultado. Tá bom? Exemplo 4.1, vamos ver como a gente pode estar calculando isso. Calcule o desvio padrão amostral dos valores 8, 3, 5, 12 e 10. Então a gente já fez isso na aula passada, pelo menos esses mesmos conjuntos de dados. A gente obteve a média, foi igual a 7,6. Com o cálculo da média, a gente pode estar substituindo aqui na fórmula e encontrando. Agora sim, turma, vejam que eu estou calculando aqui o desvio padrão amostral. Uma observação. Na estatística, toda vez que não for dito que é uma população, você vai adotar que é uma amostra. Sempre. Professor, como eu vou saber se eu calculo o desvio padrão populacional ou amostral? Apenas se ele falar no comando da questão, calcule o desvio padrão populacional. Adote que o desvio padrão é o populacional. Se não for dito, sempre vai ser para amostra, tá bom? Então, como aqui não foi dito nada, na verdade foi, né? Ele disse amostral, mas ele nem precisaria estar dizendo. Então, vamos fazer o seguinte, cada valor que tem aqui, o 8, o 3, o 5, o 12 e o 10, a gente vai utilizar como sendo cada um daqueles valores xi, né? Então, aqui a gente vai ter x1, x2, x3, x4 e x5, onde o x1 vai ser o 8, x2 vai ser o 3, sucessivamente. Vamos substituir na nossa fórmula para fazer a conta. Então, como eu falei para vocês, cada valor de x subtrai da sua média e eleva ao quadrado. E divide por n menos 1. A gente tem uma amostra de tamanho 5. Faz todo o valor de x subtraindo da média e eleva ao quadrado. Fazendo essa continha, vocês vão chegar nesse resultado da diferença de 8 menos 7,6, 0,4. Cada resultado desse agora vocês vão elevar ao quadrado e vocês vão chegar nessa expressão aqui por fim. Só fazer continha e vocês vão chegar que o valor é aproximadamente 3,65. Um outro ponto que vocês devem estar tendo uma atenção especial é que as medidas de variabilidade, elas são positivas. Não existe variabilidade negativa, tá bom, turma? Então, se você chega num resultado final aqui e você encontra um valor menos 3,65, opa, aí você tem que manter a calma e analisar aqui a sua continha para saber se você vai ter algum erro, que vai ter, para ter dado negativo. Porque cada uma dessas diferenças que a gente está fazendo do valor de x menos a média está elevado ao quadrado. Então não tem como esse valor aí ele ficar negativo. Além do mais, ao final a gente tira a raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de um valor negativo. Então essa quantidade que vocês vão calcular aqui dentro da raiz, ela tem que ser positiva para poder existir essa raiz quadrada e dar um valor positivo. Então vejo que é muito difícil vocês calcularem isso aí da negativo. Tem que ser um erro muito grotesco no cálculo de vocês. Então basta revisar caso isso aconteça. Se a gente tiver agora dados agrupados, a gente vai estar calculando o nosso desvio padrão, novamente, tanto o populacional quanto o amostral, da mesma forma. Só que o que vai diferenciar é que a gente vai estar, cada um dos valores de x, a gente vai estar multiplicando pela sua frequência de ocorrência. Então, por exemplo, a gente tem aquele nosso
exemplo que a gente está mostrando desde o início das nossas aulas. E a gente calculou a média, nesse caso aqui é uma média populacional, porque desde o início eu falei para vocês que a gente está trabalhando com N, Nzão maiúsculo é uma população, então já é um indício. Ah, professor, mas não disse. Não disse? Disse sim, pô, tem esse N maiúsculo aqui, é população. Aí o que a gente faz? Mesma coisa. Pega os valores que cada um, x1, xi no caso vai estar assumindo, o x1 vai ser igual a 2, subtrai da média e eleva ao quadrado. Só que agora você está multiplicando pela frequência de vezes que ocorre esse número 2. Mas pega o valor que x está assumindo, x2, que é igual a 3, subtrai da média e multiplica pela sua frequência de vezes que ocorre. E aqui embaixo vai ter a pequena alteração que, como é uma população, a gente divide apenas por n. Realizando a mesma continha anteriormente, aqui é só continha algébrica, você vai chegar que o desvio padrão é aproximadamente de 1,02. Então, não podemos dizer que o desvio padrão do exemplo 4.2 é menor do que o exemplo 4.1, já que possui unidades de medida diferentes. Isso aqui é uma boa observação. Por quê? Aqui a gente calculou um desvio padrão de 1,02. No exemplo anterior, tinha sido de 3,65. Só que aqui a gente não tem unidades de medida para esse nosso exemplo. São valores quaisquer, 8, 3, 5. Só que aqui a gente já tem, membros familiares. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. E não é porque esse desvio padrão deu menor que o outro que a gente pode comparar. A gente só pode estar comparando o desvio padrão apenas se as unidades de medidas forem iguais, tá bom? E o plural de desvio padrão é desvios padrão. Não vão falar o errado. Em alguns livros você vai encontrar desvios padrões. Não é. É desvios padrão. Então, vou sempre colocar essa observação aqui, até eu apresentar uma medida lá na frente, que ela assim pode ser utilizada para comparar variabilidade de qualquer variável. A outra medida que a gente vai estar utilizando muito é uma medida de variância. A variância também ela é tão utilizada quanto o desvio padrão. E notem aí que a gente tem o desvio padrão como sigma e a variância como sigma ao quadrado. Ou seja, basta estar obtendo o cálculo do desvio padrão e elevando ao quadrado esse valor, que vocês vão estar encontrando a variância. A variância também ela vai ser muito utilizada, na verdade ela é uma das principais que a gente vai estar utilizando, e ela é uma medida que tem pouca utilidade como estatística descritiva. Porém, ela vai ser extremamente importante quando a gente trabalhar com inferência estatística. Até mesmo quando a gente for trabalhar com a parte de probabilidade, a gente vai calcular muito a variância de certos modelos de probabilidade. E quando a gente for fazer inferência mais à frente, vocês vão notar também que a gente vai precisar calcular toda hora essa nossa variância. Então, ela vai estar medindo a variabilidade total dos dados, e a gente pode estar obtendo ela da seguinte forma. A variância populacional, a gente vai estar medindo por sigma 2. Vejam que a única diferença que a gente tem é que agora aqui está ao quadrado. O desvio padrão, você passa esse quadrado em forma de raiz. Por isso que a gente teve eles como sendo o somatório de x i menos mi elevado ao quadrado dividido por n. E na forma de raiz. Pega essa raiz e joga em forma de potência. A gente tem a variância. E aqui a gente tem a variância amostral, da mesma forma, tá, turma? Simplesmente a gente está elevando ao quadrado, então não tem a caracterização da nossa raiz. Uma forma muito útil de estar calculando esse nosso somatório aqui em cima é estar encontrando esse relacionamento que a gente tem aqui. O somatório de xi menos x barra ao quadrado, a gente pode estar reescrevendo isso como sendo o somatório de x ao quadrado menos 1 dividido por n vezes o somatório de x elevado ao quadrado. Vamos tentar verificar um pouco a diferença que a gente tem em cada um desses elementos. Vamos verificar aqui, vamos supor que a gente tem uma variável x e a gente tem uma variável x ao quadrado. Vou supor alguns valores para x, tá, turma? 1, 2, 3 e 2. X ao quadrado, a gente tem que pegar cada valor de x e eleva ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar igual a 1, 2 ao quadrado dá igual a 4, 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado, e 2 ao quadrado dá igual a 4. Se a gente for fazer a soma de x, então vai ficar 1 mais 2 dá 3, mais 3, 6, mais 2, 8. E a soma de x ao quadrado.
1 mais 4 dá 5, com 9, 14. Com 4, 18. Opa, fazer esse 8 mais bonitinho aqui para vocês. Por que eu quero estar mostrando para vocês essa diferença? Porque aqui a gente tem, nesse termo aqui, o somatório de x ao quadrado. E aqui é o somatório de x que está elevado ao quadrado. Então, disso aqui a gente tira que o somatório de x é igual a 8 e o somatório de x ao quadrado é igual a 18. Então, vejo que tem diferença. Ou seja, se eu quiser falar para vocês, olha, quem é então o somatório de x elevado ao quadrado? Então, você vai ter que fazer o 8 ao quadrado, que vai dar igual a 64. Então, notem que isso aqui, gente, não é igual, é diferente. O somatório de x é diferente, desculpa, aqui o somatório de x ao quadrado é diferente do somatório de x ao quadrado. E eu mostrei para vocês essa diferença aqui quando a gente trabalha com valores numéricos. Tá certo, turma? É uma dúvida muito comum que acontece, e eu espero que com essa explicação vocês não fiquem confusos sobre esses nossos dois termos aqui que vão estar presentes. Em muitos casos, vai ser muito mais viável a gente estar fazendo a conta dessa forma. Não esqueçam que utilizar essa expressão aqui, a gente simplesmente tem que estar fazendo essa conta. E essa conta aqui ela é extensa. Se a gente já tiver o valor na questão, for fornecido para a gente, olha, o somatório de x ao quadrado é igual a 18 e o somatório de x é igual a 8, eu já consigo calcular a variância de uma forma bem rápida. Por quê? Porque a variância ela vai ser quem? O somatório de xi menos mi ao quadrado dividido por n. Bem, esse cara aqui já é a soma. Então, basta a gente substituir o somatório de x ao quadrado que a gente tem, que é 18, menos 1 dividido. Supor que a amostra aí que a gente tenha seja igual a 5. Então, aqui o n eu vou estar substituindo por 5. Opa, aqui eu vou colocar um n maiúsculo, tá? Porque eu estou calculando uma variância populacional. Vezes o somatório de x elevado ao quadrado. Cadê? O somatório de x... Oh, peraí, tá travando aqui, gente. Seria 8 elevado ao quadrado. Ah, esse meu exemplo aqui foi muito tosco. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisinha, gente. Tá, então vamos lá. Então aqui vai ficar 18 menos 8 ao quadrado vai ficar 64, dividido por 5. Esse 64 dividido por 5, ele é aproximadamente 13, tá, turma? Vai ficar 18 menos 13, vai ficar aproximadamente igual a 5. Com isso, a gente calcula essa variância. Então, nota que se for dadas essas informações aqui para a gente, é muito mais fácil de estar calculando, tá? Agora sim, já falei sobre medidas de variabilidade aqui para vocês. A gente precisa só verificar o que é um erro. Porque na estatística a gente fala muito de erro, mas a gente não comenta muito o que é um erro para vocês. Primeiramente, vamos verificar o que é o bias ou o que eu vou estar falando mais para vocês, que é o termo viés. Então, chama-se bias, ou no caso, viés, a diferença entre o valor de uma estatística amostral pela estatística populacional. Ou seja, qual é a diferença que eu tenho no valor estimado menos o valor do meu parâmetro? Professor, eu vou saber esse viés? Dificilmente tu vai saber esse viés, porque dificilmente tu vai saber qual é o valor do teu parâmetro. Se tu souber o valor do parâmetro, não faz sentido tu pegar uma amostra e calcular a estimativa. Geralmente, quando a gente sabe o parâmetro, a gente não vai fazer estatística. Mas aqui, gente, é uma coisa mais teórica, tá? Vamos só supor, nesse nosso exemplo 4.4, que a gente coletou uma amostra e calculou a média, e deu 1.250. Se a gente soubesse que a média populacional é igual a 1.200, qual seria o viés da minha amostra? Ou seja, o quão meus dados estariam viesados, significa dizer o quanto a minha estimativa ela se distancia do meu parâmetro. Então, o viés vai ser 1.250 menos 1.200. Então, o meu viés é de 50, que é o quanto se distancia a minha estimativa do meu valor do parâmetro. Ou seja, a gente pode dizer que os dados estão viesados ao menos em 50 unidades. Vamos ver então agora o que é um erro amostral. Porque eu falei
para vocês, não se recordam muito bem, em teorias de amostragem, quanto mais a gente coleta informações, mais a gente reduz aí o nosso erro. Por quê? Porque simplesmente faz com que quanto maior o tamanho da nossa amostra, mais a nossa estimativa se aproxime do nosso valor do parâmetro. Assim, quanto maior for o tamanho da amostra e for exatamente o tamanho da população, a nossa estimativa vai ser igual ao parâmetro. Então, se eu tenho 100 indivíduos, pego uma amostra de 20 e vou calcular uma estimativa, a ideia é que se eu pegar uma outra amostra de tamanho 80, eu tenho um erro menor, porque a minha amostra está cada vez mais próxima do tamanho da população. Eu tenho mais informações, eu consigo pegar mais características diferentes. Isso faz com que eu tenha uma amostra cada vez mais representativa. Então, o erro amostral ela vai ocorrer quando a gente tiver nossas amostras aleatórias, e ela é decorrente da variação natural que existe entre os indivíduos. Então, pelo fato de a gente não estar coletando a população inteira, só uma amostra, vai existir o nosso erro que está em função da nossa amostra, que é o erro amostral. Então, isso ocorre porque cada indivíduo pode ter sido aqui, ó, de um mesmo indivíduo em momentos diferentes, posso estar verificando isso, ou se eu estiver verificando essa variável por meio de instrumentos, eu estou verificando a glicose desses indivíduos, a renda desses indivíduos. Isso aí vai depender, desculpa, a renda não. Se eu estivesse falando de glicose, se eu fosse verificar a massa dele, o peso, a altura, algo que eu precisasse de um instrumento, a pressão, tá? Então, poderia ter um erro dependendo do instrumento que eu estivesse analisando. Então, fica intuitivo admitir que ocorra alguma diferença entre as estatísticas, ou seja, as estimativas e os parâmetros. E como é que a gente pode estar reduzindo esse nosso erro amostral? Então, vamos verificar aqui como a gente pode estar fazendo isso. Então, esse nosso erro amostral, vamos verificar duas situações. A primeira, vamos supor que a gente tem uma população de tamanho igual a 10. A gente tem 10 indivíduos, por exemplo, constituída das seguintes unidades. Então, o primeiro indivíduo tem o número 10, ou objeto, né? Ou observação. Segunda observação, 20, 30, 40, até 100. Se a gente for calcular a média desses valores, a gente vai encontrar uma média populacional igual a 55. Então, vejo que aqui, nessa abordagem, a gente já sabe quem é a população e a gente calcula já a nossa média populacional. É só um exercício para vocês verificarem o que ocorre quando a gente tira uma amostra e calcula uma estimativa. Vamos supor que a gente vai escolher 3 amostras de tamanho igual a 3. E a gente vai estar representando o erro amostral de cada uma delas. Então, no quadro 4.1, a gente vai verificar o que ocorre. Eu peguei a minha primeira amostra, selecionei aleatoriamente, turma. Aqui eu tenho 10 indivíduos com seus valores. E eu vou selecionar aleatoriamente 3 indivíduos para compor aqui a minha primeira amostra. Então, aleatoriamente, eu fui lá e encontrei o valor 20, depois sorteei o 50, depois sorteei o 70. Calculei a média aritmética desses 3 indivíduos, deu 46,7. Eu sei que a minha média populacional é igual a 55. Então, meu viés, vai ser o meu erro amostral, eu vou fazer a diferença. 46, opa, aqui é 0,7, né, turma? Não 4, tá? Aqui é 7. Então, eu vou fazer 46,7 menos 55. Vai dar menos 8,3. Agora, vamos supor que eu vá lá e colete uma outra amostra, N2. E nessa amostra eu vou estar sorteando o valor 10, sorteio o valor 30, isso de forma aleatória, tá, gente? E o valor 90. Calculo a média desses valores e deu 43,3. Faço aí o meu erro amostral, menos 11,7. E, por fim, faço a minha última coleta, minha última amostra. Sorteio o valor 40, 60 e 80. Média desses valores deu igual a 60 e o nosso erro deu igual a 5. Então, eu sei que o viés, o erro amostral, ele vai estar variando de menos 11,7 até 5, dado uma amostra que eu fiz de tamanho 3. Tá? Agora, e se a gente aumenta o tamanho da amostra? Vamos supor que agora, em vez de pegar 3 indivíduos, eu pegue agora 5 indivíduos. Então, eu vou lá entre aqueles 10 indivíduos e vou sortear os valores. 10, 50, 60, 80 e 90. Calculo a minha média aritmética e faço a continha do meu erro. Deu igual a 3. Vou coletar uma outra amostra. Vamos verificar como fica o nosso erro amostral.
Seleciono agora os valores 20, 40, 50, 70 e 100. Tenho a minha média aritmética, que é 56. E o meu erro deu igual a 1. E coleto novamente uma outra amostra para calcular nosso erro amostral. 20, 30, 5, 70 e 9. Calculo aqui a minha média, deu igual a 52. E turma, aqui deve ser 50, tá? Que a gente não tem o valor 5. E o meu erro foi igual a menos 3. Então notem que agora o nosso erro amostral, ele variou de menos 3 a 3. Então, aumentar o tamanho da amostra, que antes era de 3, aumentar ela para 5 amostras, fez com que reduzisse o nosso erro amostral. E ele foi o quê? Em função da nossa amostra. Ou seja, se eu tenho uma população de 10 indivíduos, claro que eu espero que a estimativa calculada, obtida por esse n igual a 5, seja o quê? Melhor, cometa menos erros do que eu utilize aqui o nosso n igual a 3. Vamos verificar aqui uma outra medida de variabilidade, o erro padrão. Esse erro padrão, ele precisa estar medindo esse erro amostral da nossa amostra, ou seja, a medição desse erro amostral, ele vai ser calculado por um coeficiente amostral. Só que esse erro amostral é esse nosso erro cometido aqui, tá, turma, em cada amostra. Então a gente vai estar denominando ele de erro padrão. Então, a medida de variabilidade entre as médias amostrais. Então, o erro padrão, ele vai ser o desvio padrão das médias, ou a variabilidade dessas nossas médias. Que vai ser, ou entre essas médias paramétrica. É o coeficiente entre o desvio padrão do universo, ou no caso da amostra, e a raiz quadrada do tamanho amostral. Então, a variância, que a gente chama a variância das médias, na verdade, é o desvio padrão das médias, é a variabilidade das médias. Então, a gente está aqui supondo que se você for lá e coletar várias amostras, você teria várias médias, tá bom? Associadas a cada uma dessas amostras. E se a gente calcula aí o desvio padrão dessas médias? É o nosso erro padrão. Então, vejam que aqui eu posso estar tendo o erro padrão populacional e o erro padrão amostral. E o cálculo aqui já não vai diferir como ocorre lá na variância e no desvio padrão. Aqui a gente vai ter o desvio padrão populacional dividido pela raiz de n, que é a população, e aqui o desvio padrão amostral dividido pela raiz de n minúsculo, que é a amostra. Quando for mais lá na frente no conteúdo, eu mostro para vocês, acho que na próxima disciplina, ou econometria. Aí eu mostro para vocês de onde é que sai esse cálculo aqui, tá bom? Então, o erro padrão ele vai mensurar essa diferença entre as médias. Ele vai medir o erro amostral observado nas amostras aleatórias, decorrente daquela nossa variabilidade natural das unidades do universo, que a gente falou anteriormente. Então, o erro padrão ele vai diminuir quando a amostra obtida é aleatória. Então, quanto mais aleatoriedade tem na composição da nossa amostra, menor o valor do erro amostral. E à medida que aumenta o nosso tamanho da amostra, isso vai estar acontecendo, que a gente acabou de ver o nosso viés. Então veja que o denominador ele vai ser dado pela raiz quadrada de n. Então tomem cuidado aqui na hora de estar fazendo essa nossa conta. Exemplo 4.4. Vamos pegar aí o desvio padrão que a gente calculou lá do exemplo 4.1 e do 4.2. Então, primeiramente, no exemplo 4.1, a gente teve um desvio padrão de 3,65 e o tamanho da amostra era igual a 5. Para estar fazendo o cálculo do erro padrão, basta pegar o desvio padrão, que a gente calculou, que foi 3,65, e dividir pela raiz de n, que é a raiz de 5. Então, esse erro padrão vai dar igual a 1,63. E, o exemplo 4.2, a gente tinha lá um desvio padrão populacional. Opa, aqui já é um erro padrão populacional de 1,02 e aqui, que é nzão, igual a 333. Quando vocês forem calcular isso substituindo o desvio padrão populacional, e aqui coloca o valor do n. Vai dar igual a 0,06, esse nosso erro padrão. Veja, semelhante explicação para o desvio padrão, também não podemos comparar dois erros padrão. Isso só é possível se tivermos um coeficiente que não leve em consideração as unidades de medidas da variável, sendo aceitável a comparação da variabilidade nesse caso. Ou seja,
eu não posso estar comparando aqui essas duas medidas de erro padrão. Eu não posso chegar para vocês e dizer, olha, esse erro padrão que a gente calculou aqui em cima, ele é maior do que esse aqui de baixo. Não podemos fazer isso. Por exemplo, vamos supor que esse erro padrão que a gente calculou aqui, de 1,63, ele fosse de uma variável x que mede quilograma. E aqui a gente estivesse trabalhando esse nosso desvio, o erro padrão, de 0,06, e aqui eu estivesse trabalhando com reais, com alguma quantidade monetária. Então eu não posso comparar porque a gente tem medidas de unidade diferentes. Eu preciso de um outro parâmetro, uma outra medida que faça com que a gente exclua essas unidades de medida e faça com que esses valores de variabilidade sejam comparáveis. E aí que vai estar a nossa próxima medida, que é a medida do coeficiente de variação de Pearson. É ele que vai estar permitindo que quando a gente calcular o coeficiente de variação de uma variável, a gente consegue comparar com o coeficiente de variação de outra variável. Agora aqui um parênteses, gente. Professor, por que é tão importante esse erro padrão aqui? Essa desvio padrão das médias, essa variabilidade das médias. É porque lá na frente a gente vai precisar dessa medida. A gente simplesmente vai estar precisando de uma medida de tendência central, por exemplo, a média, e a gente vai ter que estar associando com uma medida de variabilidade. Quando a gente fizer essa associação da média, vou até botar aqui, ó, quando a gente associar uma média com uma medida de variabilidade e depois associar com uma medida de probabilidade, aí sim a gente pode estar fazendo a nossa inferência. Então vejam que o assunto dessa disciplina ela é de fundamental importância para que a gente consiga chegar na nossa tão sonhada inferência, que é aqui que a gente vai conseguir tirar nossas conclusões. Ou seja, vem muito em jornal, com certeza nesse momento da pandemia, muito eles falando, retrata a realidade 95%. Isso significa dizer, gente, que a gente associou uma medida de probabilidade a medidas descritivas de tendência central e de variabilidade, para a gente poder estar inferindo nos nossos estudos, tá bom? Então a gente já passou pela média, aqui já está o nosso ok, já passamos por medida de tendência central, hoje a gente está vendo medida de variabilidade. Nas próximas aulas a gente vê probabilidade, para depois a gente chegar em inferência. Então vejam que é um assunto em continuidade, então prestem muita atenção que quando chegar em inferência, aqui no final, é necessário que vocês tenham aprendido esse conteúdo anterior. Então tenha um pouco mais de compromisso, que o conhecimento ele é desenvolvido em escadas. A gente não consegue pular muitos degraus de conhecimento para poder chegar aqui e dizer, aqui está ok, eu vou entender tudo, pulando o degrau de medida de variabilidade e probabilidade. Isso não vai acontecer. Você precisa estar avançando cada um desses degraus para poder chegar no conhecimento de inferência. Então, para não complicar a sua vida, estude com um pouco mais de seriedade essas primeiras partes aqui, que lá na frente a gente não vai ter muito problema, até porque daqui de inferência, que a gente vai cair depois em econometria. Então, qualquer um desses degraus que você tiver um ensino defeituoso, vai chegar aqui em econometria, você não vai ter um bom rendimento, você vai travar e você vai se desesperar. Então, evite isso. Você está no começo, estude direitinho, vai chegar aqui e em certeza que você só vai tirar 10 comigo, tá bom? E se for comigo ou com outro professor, mas você vai se dar bem que só. Então, voltando. Então, o coeficiente de variação de Pearson, ele vai ser na estatística descritiva, a gente tem um desvio padrão, como eu falei anteriormente, mas ele sozinho, ele tem limitações. Por quê? A gente não consegue fazer aquelas comparações. Olha só o exemplo que eu vou dar para vocês. Ó. Vamos supor que a gente tem um desvio padrão de 2 unidades, e a gente poderia dizer que é um desvio padrão considerado pequeno, por uma série de valores, cujo valor médio é 200. Então, se eu tiver uma média que é igual a 200, e tiver associado a ele um desvio padrão igual a 2 unidades, bem, 2 unidades em relação à média que é 200, eu posso dizer que esse cara aqui, ele até que é pequeno. Tá bom? Agora, se eu tiver uma média igual a 20 e tiver o mesmo desvio, já que é desvio padrão, né, amostral, é um S. E se eu tiver o mesmo desvio padrão amostral S igual a 2, eu posso já dizer que esse desvio padrão é pequeno? Bem, já não pode, porque aqui é 2 unidades, mas a média dos valores é 20. Então aqui, dependendo de como for, ele pode não ser pequeno. A gente pode estar dizendo que ele é grande, tá bom? Ou mediano.
Mas a gente não pode dizer que já é um desvio padrão pequeno, como a gente trabalhou aqui nesse nosso primeiro exemplo. Com isso, a gente não consegue estar trabalhando muito bem na hora de fazer esse tipo de comparação, de estar mensurando muito bem essa variabilidade quando a gente tem unidades de medida diferentes. Então, o fato de desvio padrão ele ser expresso na mesma unidade dos dados, a gente vai limitar o emprego dele quando a gente quiser comparar o desvio padrão com outras variáveis. Por quê? Porque eles são expressos em unidades diferentes. Agora, para contornar essa dificuldade e essas limitações, a gente pode estar caracterizando a dispersão ou essa variabilidade em termos relativos ao valor médio. Ou seja, vamos verificar esse desvio padrão em relação à média. Foi esse exercício que a gente fez agora há pouco. A gente verificou o relacionamento que tinha do desvio padrão em relação à média. Aqui eu verifiquei que 2 unidades é até pequeno em relação a 200. Agora, eu não posso dizer o mesmo que 2 unidades é pequeno em relação a 20. E a gente vai fazer isso. Então é muito simples de estar percebendo, basta a gente fazer essa divisão. Então, o coeficiente de variação de Pearson, esse P de Pearson, ele vai ser dado pelo desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Então, se for populacional, a gente trabalha com as medidas populacionais, que é o sigma dividido por μ. E se for um desvio padrão amostral, a gente vai estar trabalhando com um desvio padrão amostral dividido pelo nosso x-barra e multiplica por 100. Quando a gente faz isso, a gente consegue já verificar em relação à grandeza o desvio padrão em relação à média. E a gente pode estar simplificando as unidades de medida. Até porque, se a gente tiver x medido, por exemplo, em quilos, o desvio padrão também vai estar em quilos e, obviamente, a média amostral também vai estar em quilos. Então, quando a gente fizer essa continha aqui, que o sigma vai estar em quilos, e a gente divide pelo μ, que também vai estar em quilos, corta, e a gente não vai ter dimensão. Então, a gente pode estar comparando esse coeficiente de variação de Pearson com qualquer outra medida, porque eles são adimensionais. Então, vamos verificar aqui o exemplo 4.5. Calcule o coeficiente de variação do exemplo 4.1 e do exemplo 4.2. Então, a gente não poderia comparar essas medidas de variabilidade dos 2 exemplos que a gente trabalhou anteriormente, eu falei para vocês, pois eles possuem unidades de medida diferentes. No entanto, o coeficiente de variação de Pearson ele já vai estar contornando esse nosso problema e podemos fazer essa comparação. Então, no exemplo 4.1, a gente tinha uma média amostral de 7,6 e um desvio padrão amostral de 3,65. Utilizando a nossa formulazinha do coeficiente de variação de Pearson, a gente chega na conta no resultado de 48,03%. E no exemplo 4.2, a gente tinha uma média populacional de 3,56 e um desvio padrão de 1,02. Substituindo aí na nossa fórmula, a gente encontra um coeficiente de variação de 28,65. Agora sim, a gente pode estar aí inferindo que esse nosso coeficiente de variação de 48,03%, ele é o quê? Maior do que o nosso outro coeficiente de variação de 28,65. Como a gente pode estar interpretando essa nossa medida? Eu tenho que a variabilidade total dos meus dados em torno da média é de 48,03%. E nesse outro conjunto de dados, a minha variabilidade total dos dados em torno da média é de 28,65%. Então, se você ficou confuso, só dá um pause e volte em como eu interpretei, e você vai ver que não é difícil interpretar essa medida. Essa parte aqui agora de medidas de forma, eu vou estar deixando ela para a próxima aula, turma, para não estar estendendo muito nessa aula de hoje, para vocês não terem um conteúdo muito extenso. E não se preocupe que a gente vai contornando no plano de ensino, para que vocês também não fiquem prejudicados em algum conteúdo que deixe de ser muito importante e deixe de ser ministrado para vocês. Então, na próxima aula, a gente vê essa medida de forma.